Os beija-flores são pássaros incríveis e também muito antigos. Os fósseis mais antigos dessas espécies datam de 1 a 2 milhões de anos. Ao todo são mais de 320 espécies, sendo que a maior parte delas vivem em climas tropicais e subtropicais, em especial no Brasil e no Equador. Entre os beija-flores, existem espécies bem grandes, como o beija-flor gigante, medindo 20 centímetros aproximadamente, além de espécies muito pequenas. Inclusive, a menor ave beija-flor do mundo é chamado de beija-flor abelha. Ele mede apenas 5 centímetros de comprimento. O beija-flor abelha é nativo de Cuba e pesa menos de 2 gramas. Ele evoluiu para coletar néctar de flores menores, o que lhe deu uma vantagem sobre seus primos maiores. Outra característica dos beija-flores são seus pequenos ninhos. Seus ninhos são muito delicados, comumente encontrados aninhados em arbustos ou entre os garfos de pequenos galhos. A fêmea é responsável por tudo, desde a fabricação do ninho até a alimentação dos filhotes. Os ninhos são geralmente feitos de musgo, seda de aranha e outros pedaços delicados de peças da natureza. Outra razão pela qual eles são tão difíceis de detectar é simplesmente devido ao seu tamanho. Os ninhos das espécies menores de beija-flores podem ter metade do tamanho de uma noz. Ovos de beija-flor podem pesar até 10% do peso corporal de sua mãe. Embora pesem proporcionalmente, seus ovos são, na verdade, os menores ovos de pássaros do mundo. Em média, os ovos de um beija-flor podem medir menos de 1,27 centímetros de comprimento e podem ser menores do que uma jujuba. O período de incubação varia de 16 a 17 dias e somente após 30 dias de cuidados podem sair do ninho. A maioria vive até os 12 anos. A principal dieta de um beija-flor é o néctar. O néctar é o líquido doce feito de frutose, sacarose e glicose, encontrado em diversas flores. Os beija-flores não podem viver apenas de néctar, pois é simplesmente uma forma de açúcar, o que o torna muito pobre em quaisquer outros nutrientes. Para equilibrar sua dieta, eles se alimentam de insetos durante o voo, muitas vezes pairando no meio de um enxame de insetos e abocanhando-os no ar. Nenhuma dessas fontes de alimento podem compensar a quantidade de energia que um beija-flor gasta enquanto voa. Por isso, eles precisam estar sempre se alimentando. Por causa de seu metabolismo acelerado, um dos hábitos do beija-flor é comer de 5 a 8 vezes por hora, alimentando-se de uma quantidade de comida que pode representar de 8 a 10 vezes o peso de seu corpo. A maioria dos beija-flores não gosta do frio, então eles migram para os trópicos durante o inverno, com as espécies encontradas no norte indo para o sul e as que normalmente vivem ao sul dos trópicos indo para o norte. Porém, ainda existem alguns beija-flores que podem ser vistos no inverno. O beija-flor rufous foi encontrado passando o inverno na América do Norte, embora nem sempre seja o caso. Quando quiser, o beija-flor rufous migrará por mais de 4 quilômetros no total do Alasca ao México. Os beija-flores são os únicos pássaros do mundo que podem voar para trás, e portanto o voo dos beija-flores tem sido estudado há muito tempo. Graças à tecnologia moderna, agora temos uma compreensão muito mais clara de como os beija-flores realmente voam e o que os tornam diferentes. Alguns métodos incluíam câmeras de alta velocidade e túneis de vento que capturavam espécies maiores de beija-flores batendo suas asas a taxas de 12 batidas por segundo, e espécies menores batendo as suas asas mais de 80 vezes por segundo. Eles também voam rapidamente, com algumas espécies atingindo velocidades acima de 54 km por hora. Não é nenhuma surpresa que um pássaro de tão pequena estatura tenha um grupo maior de predadores, mesmo quando você considera sua incrível agilidade. Os predadores mais comuns de beija-flores variam de répteis como lagartos e cobras e até alguns insetos.
Algumas das maiores espécies da família do louva-a-Deus são capazes de pegar beija-flores enquanto estão no ar. Até mesmo aranhas são conhecidas por pegar beija-flores em sua teia. Já sabemos que os beija-flores têm um metabolismo muito rápido e precisam se alimentar diversas vezes ao longo do dia. E por isso, se algum beija-flor dormisse como a maioria dos outros animais, morreria de fome. Para sobreviver à noite, um beija-flor entra em um estado de sono profundo, conhecido como torpor, que essencialmente retarda todo o seu corpo. Sua frequência cardíaca cai de mais de 1000 batimentos por minuto para menos de 100, e sua temperatura central cai de 40 graus centígrados para 18. Embora essa mudança drástica permita que sobrevivam à noite, ainda assim eles perdem até 10% de seu peso corporal no processo. Os beija-flores são uma das espécies de aves mais agressivas. É claro que para nós os consideramos uma ave pequena demais para ser considerada uma ameaça. Entretanto, no mundo dos pássaros, a história é bem diferente. Beija-flores são conhecidos por defender agressivamente seu território, muitas vezes lutando contra pássaros muito maiores como corvos, corujas e até falcões. Existe uma espécie de beija-flor que possui o maior bico entre todas as aves em comparação ao seu corpo. O bico desse beija-flor é 25% maior do que todo o seu corpo. Esse é o beija-flor bico de espada. São 8 centímetros presentes na ave em comparação com os 10 centímetros de bico, e poucos se arriscam a se meter com esse baixinho aí. Os beija-flores também tiveram especial importância para os astecas. Na verdade, um de seus deuses mais importantes, o deus do sol e da guerra, costumava ser associado ao beija-flor. Muitos astecas usavam talismãs feitos de ossos de beija-flores ou de algum material para representar o pássaro. Dizia-se que tal talismã trazia um vigor ao usuário, dando-lhes mais energia e uma vantagem na guerra. E para os amantes dessas aves, muitos recorrem ao famoso bebedouro com água e açúcar. É muito comum ouvir que esse tipo de mistura faz mal e prejudica a saúde do animal. Porém, aí vai algumas dicas. O uso desse dispositivo é completamente seguro, desde que o faça com certos cuidados. Por exemplo, não se deve misturar a água, outros aditivos, somente o açúcar branco ou cristal. Mel ou açúcar mascavo fermentam muito mais rápido, e nessa fermentação que mora o perigo. O bebedouro deve ficar em local de sombra, pois o calor causa a fermentação do açúcar. Outro cuidado que deve ser mantido é quanto a insetos como formigas, pois podem levar bactérias para o local. E por último, o mais importante, a água não pode ser reutilizada. Deve-se trocá-la todos os dias, ou ao menos a cada 2 dias, dependendo da temperatura ambiente. A higiene é fundamental. Além disso, a água deve ser filtrada, pois os compostos químicos da rede de distribuição de água da sua cidade são nocivos para essas aves pelo seu pequeno tamanho. Então, desde que tenha total cuidado e higiene, não faz mal algum um pouco de ajudinha para esses pequeninos. E aí, gostou do vídeo? Nos apoie gratuitamente se inscrevendo em nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!